Bom dia, gente. Eu estou sim de roupão gravando este vídeo, porque está frio em Curitiba e nada mais propício do que o roupão para falar de devocional, porque eu faço meu devocional de manhã e em Curitiba é comum estar muito frio. Logo, o roupão é basicamente a minha roupa de devocional. Eu estou gravando esse vídeo porque muitas pessoas, toda vez que eu falo de devocional das minhas filhas, no Instagram do Maternidade Simples, muitas pessoas perguntam sobre o meu devocional, como que eu faço. E eu perguntei, fiz uma enquete, perguntei se o pessoal gostaria que eu gravasse um vídeo então falando sobre isso, porque muitas pessoas estavam perguntando pro Mel Robaina, daí, né, pro outro perfil, e bastante pessoas, para minha surpresa, falaram que sim, que gostariam que eu gravasse um vídeo falando sobre o meu devocional. Lembrando, gente, que aquilo que eu sempre falo, devocional não é o material que você usa, não é o método que você usa, mas é o tempo de devoção que você separa para Deus. Lembrando também que não existe um método certo de fazer. Eu estou compartilhando a minha experiência porque as pessoas perguntaram como que eu fazia, como que eu faço. E também tudo está sempre em mudança, né, gente? Não é uma regra, todo santo dia eu faço exatamente dessa maneira. O importante é a gente estar buscando ver aquilo que melhor funciona para nós na nossa relação com Deus e aquilo que é mais produtivo nesse nosso relacionamento com Ele. Então, todo mundo pode usar ideias, pensar em ideias e verificar aquilo que se aplica melhor para a sua vida. Como tudo que eu falo na vida, como tudo que você vê na internet, você precisa avaliar aquilo que se encaixa para você baseado na palavra de Deus, beleza? Então tá bom. Tendo isso dito, posto meu nobre, vamos partir para a informação que vocês queriam saber. Então, primeiro, eu procuro fazer o meu devocional sempre pela manhã. Né? Eu gosto muito de uma aplicação que o pastor Luciano Subirá, ele tem um livro chamado Devocional Diário, é um livretinho pequenininho assim. Deixa eu ver se ele está aqui perto. Não está aqui perto, mas depois eu posso mostrar para vocês. Chamado Devocional Diário, é um livreto pequenininho, ele fala exatamente também como ele acredita que é um devocional diário frutífero no relacionamento com Deus, é muito legal. E ele usa a aplicação de fala das primícias, que se você primicia, se você consagra a primeira parte de algo, tudo está consagrado. Então, quando você primicia e consagra as primeiras horas do dia, então todo o seu dia também está consagrado. Então, ele também é a favor dessa prática de fazer o devocional logo cedo e eu concordo muito com ele nesse aspecto. Quando a gente começa o nosso dia na presença de Deus, parece que tudo flui mais fácil. E eu não sei você, gente, quantas e quantas e quantas vezes eu estava no meu devocional, eu entendi alguma coisa enquanto eu orava, enquanto eu lia a Bíblia, alguma coisa falou no meu coração muito forte. E ao longo do dia, eu vivi algo que eu só estava preparada para viver por causa do devocional. Como se Deus estivesse, como não, né? Certeza, que Deus me preparou no tempo devocional para algo que eu viria a passar durante o dia, algo que eu viria a viver naquele dia e Ele me preparou no devocional, ou com uma palavra que eu li na Bíblia, ou com alguma certeza no meu coração, com algum entendimento, algum fortalecimento. Eu estava pronta para passar aquele dia porque eu vivi aquilo no meu devocional. Muitas vezes isso aconteceu, muitas. Então eu realmente gosto muito disso. Para isso é óbvio que eu preciso acordar mais cedo que as minhas filhas para que eu possa ter esse tempo de qualidade. É inevitável. Então é preciso disciplina. Eu preciso me disciplinar para acordar num horário adequado para que eu tenha esse tempo devocional. O tempo varia, né? A verdade é que tem vezes que eu demoro 40 minutos, tem vezes que eu demoro 1 hora, tem vezes que eu demoro 1 hora e meia. À medida daquilo que eu consigo fazer dentro das realidades do dia, porque às vezes eu estou lá no meio devocional, as crianças acordam e a vida começa a viver aqui em casa. Então, por isso que eu preciso acordar cedo, mas também dentro daquilo que vai fluindo. De repente eu estou estudando um texto que era para ser curto, mas daí puxo outro texto e quando eu vejo eu gastei lá 1 hora e meia meditando na palavra. Isso acontece. Então, também não tem uma hora fixa, né? Eu acho que vai muito do quanto você consegue se dedicar e quanto aquilo que você sente que você precisa também. Quando eu vou fazer o devocional, num lugar isolado, né, como Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, no meu caso, ou é no meu escritório, no meu ático, ou é na sala, enquanto não tem ninguém ali, eu sempre gosto de ligar uma música. Eu tenho uma playlist no Spotify chamada Se Tranquifica, que daí tem várias músicas que ministram muito o meu coração e que são músicas que eu gosto também de cantar para Deus, e eu sempre coloco uma música de fundo ali, e eu gosto de começar o meu devocional
e acho muito propício começar o devocional sempre adorando a Deus em oração ou em canção. E geralmente eu começo em oração mesmo, e a canção ela é só de fundo. Mas por quê? Porque quando a gente adora a Deus, a gente está lembrando quem Ele é. A Bíblia nos orienta a adorar a Deus e Ele nos orienta a adorá-lo, não porque Ele precisa dos nossos elogios, porque Ele precisa lembrar quem Ele é, precisa lembrar que Ele é santo, maravilhoso, justo, bom, digno, poderoso. De maneira alguma, Ele não precisa, Ele sabe quem Ele é. Quando a gente adora a Deus, nós próprios, estamos lembrando quem Ele é. Nós estamos falando para a nossa alma e para o nosso espírito e nos alimentando daquilo que Deus é. Então, quando eu começo o meu devocional dizendo, Deus, o Senhor é justo, bom, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, eu estou lembrando a minha própria alma quem Ele é. E isso me coloca no lugar de humildade, para eu me relacionar com Ele, sabendo quem eu sou e sabendo quem Ele é, e também no lugar de confiança, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu preciso, aquela ínfima parte das minhas necessidades, Ele é muito poderoso para suprir. Então eu posso me apresentar diante dEle com confiança, sabendo a obra redentora que Ele fez e sabendo aquilo que Ele pode fazer por mim, sabendo aquilo que Ele está disposto a fazer também, porque Ele me ama, Ele é um Deus de amor, etc. e tal. Então, começar o tempo devocional em adoração é colocar o nosso coração no lugar certo do nosso relacionamento com Ele, tanto em humildade, submissão, quanto também em confiança. Então, começar o tempo devocional com adoração, para mim, é a melhor maneira de começar. Em seguida, eu procuro sempre colocar as minhas petições, né? A Bíblia fala que nós deveríamos colocar as nossas petições diante dele, as nossas necessidades, e não andar ansiosos. Então, eu tenho orações que pessoas pelas quais eu sempre oro, orações que eu sempre faço por mim, pela minha família, pela minha casa, pelos meus liderados, pelas pessoas que eu cuido na igreja, etc. e tal. Existem coisas que já são motivos fixos de oração. Então, por que é muito importante você já ter esses motivos fixos de oração e também ter esse momento de adoração como algo certo? Porque você nem sempre vai estar no teu devocional lá babando, Jesus, e sentindo uma presença manifesta, poderosa do Espírito Santo. Muitas e muitas vezes, e na maioria delas, os seus dias serão extremamente racionais, e você vai chegar diante de Deus e você vai adorá-lo com palavras racionais, sabendo quem Ele é, independente se você está sentindo aquilo, e você vai começar a orar por coisas que você sabe que você precisa orar, independente se você está sendo movida para orar, sabe? Às vezes a gente precisa entender que o nosso compromisso de devocional precisa ser muito racional, mesmo quando nós não estamos sentindo, porque senão nós vamos desistir. Se você ficar esperando sentir um mover maravilhoso para orar. Então, quando a gente tem ali uma lista de coisas pelas quais a gente ora, a gente está ali racionalmente orando e se comprometendo, intercedendo, pedindo ao Senhor por aquelas vidas e por aquelas situações, mesmo que nós não estejamos sentindo. Então, isso nos move a continuar nesse tempo, dedicados nesse tempo devocional, mesmo que a nossa alma, o nosso coração não esteja lá com borboletas na barriga, entende? Então, eu sempre tenho esses motivos de oração pelos quais eu sempre oro, e nesse momento nós devemos ser o quê? Sensíveis ao Espírito Santo. Então, nós oramos, nós fazemos pausas, nós refletimos sobre aquilo que nós estamos orando, para também que no momento de silêncio o Espírito Santo possa colocar mais motivos de oração no nosso coração, ou direcionar esses motivos pelos quais nós estamos orando. E nós vamos então em sintonia com o Espírito Santo, orando por coisas que vão vindo à nossa mente, ou vindo ao nosso coração, além daquilo que já estava estabelecido na nossa listinha de oração básica. E nós vamos orando por outras coisas que nós vamos sendo movidos a fazer. E isso porque nós estamos ali submetidos a presença do Espírito Santo que habita em nós, mesmo que nós não estejamos sentindo ela de maneira sobrenatural nos nossos corações. Então, além dessas pausas que nós fazemos para sentir outros moveres, outros sentidos de oração, nós também fazemos pausas para ouvir a resposta de Deus daquilo que nós estamos buscando. Então, a gente vai sentindo cada vez mais. Muitas pessoas falam, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Isso é prática, isso é treino. Você vai se colocando neste lugar de devoção ali diante do Senhor, e nisso você vai permitindo-se ouvir a voz do Senhor, percebendo realmente Ele se comunicando com você. Isso é treino, isso é prática. É você se dedicar a ouvir, até que você começa a ouvir essa voz interior dentro de você. Uma coisa que eu não falei, mas também dentro desse início de
de oração ali, tem um momento em que a gente coloca as nossas próprias misérias diante do Senhor, as nossas próprias pequenezas, nossas falhas, pedindo perdão ao Senhor mesmo e pedindo para que Ele transforme as nossas vidas e para que Ele esteja usando-nos e falando conosco apesar de nós mesmos. Isso é muito importante. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, que a gente chama de oração do Pai Nosso, em que Jesus ensinou os discípulos a orarem, porque ela nos dá várias diretrizes de como podemos fazer isso. Tanto orando pelo suprimento, mas principalmente orando para que a vontade de Deus se estabeleça na terra, orando-nos para sermos instrumento dele, orando pelas pessoas que nos perseguem, pedindo perdão pelas nossas próprias ofensas e perdoando as pessoas que nos ofenderam. Então nós temos ali um pequeno guia de coisas que nós podemos nos basear e nos pautar para a nossa própria oração diária. E no meu devocional, então, eu começo com a adoração, a oração e depois eu vou para a leitura da palavra. Essa é a ordem que eu prefiro fazer. E dentro de ler a palavra, eu sempre oro pedindo para que o Espírito Santo abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da lei dele. E eu leio, então, um texto bíblico, um trecho que eu me dedico, que eu me comprometo a estudar. Eu não tenho nenhum livro devocional que eu use. Não que esteja errado, às vezes eu vejo algum texto devocional que me inspira, mas em geral eu não uso nenhum livro devocional. Eu gosto de estudar alguns trechos da Bíblia, alguns livros da Bíblia. Hoje, por exemplo, super simples, eu abri o aplicativo da Bíblia, que eu gosto de ler o versículo do dia, e resolvi meditar sobre aquele versículo do dia. Então, o versículo do dia que era bem-aventurados que são mansos, porque herdarão a terra, Mateus 5,5, eu resolvi meditar em cima dele. Então eu fui me debruçar para entender o que são os mansos, os humildes de coração. A mansidão, ela é colocada como fruto do Espírito. Jesus disse para nós aprendermos dele que era manso e humilde de coração. Então eu fui em todos esses trechos da Bíblia, fui estudando sobre essas palavras, fui pensando sobre aquilo e aquilo se tornou a minha meditação de hoje. Lembrando que o tempo de meditação e o nosso tempo devocional, ele tem um aspecto espiritual que é além da nossa compreensão. Deus produz coisas no nosso espírito, na nossa alma, no nosso homem interior, que é além da nossa compreensão racional e visível. A gente não vê o que está acontecendo, mas Deus está operando, porque a Bíblia fala que a palavra dele refrigera a alma e que transforma a nós mesmos. Então, enquanto nós estamos ali na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia, meditando, nós estamos sendo transformados de maneira que nós não conseguimos ver e compreender com os nossos olhos naturais. Mas, ao mesmo tempo, nosso tempo devocional também tem aquele culto racional de Romanos 12, 1 e 2, que fala sobre transformar a nossa mente, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Então, quando eu estou lendo lá, por exemplo, sobre mansidão, eu estou renovando a minha mente. Eu estou pensando, cara, a minha reação explosiva está errada, eu preciso mudar. A Bíblia fala que eu tenho que ser manso. E o que é ser manso? É ser paciente, é você aceitar a ofensa, é você não querer sempre fazer a tua própria justiça. Então, eu vou renovando a minha mente para que aquilo entre dentro da minha mente racional e eu decida agir de maneira diferente, agir conforme a palavra de Deus e também me submeto ao Espírito Santo clamando, Espírito Santo de Deus, me ajuda a ser mansa, porque eu por conta própria não dou conta, eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo. Então nós temos que entender que o tempo devocional tem algo espiritual que vai além da nossa compreensão, mas tem algo racional, que nós nos colocamos na posição de transformarmos, entende? E, por exemplo, é muito curioso, porque eu estava meditando sobre mansidão e daí logo em seguida aqui em casa aconteceu uma coisa natural, marido e mulher, de que é uma coisa que eu sempre guardo com todo amor e carinho e meu marido usou e não guardou no lugar. E a minha vontade, na hora que eu precisava usar e não encontrei o negócio, era ficar bem brava. Mas na hora eu já lembrei, não, a mansidão é o quê? A mansidão é ter esse coração, essa humildade, um espírito de servo. Jesus, quando fala de ser manso e humilde como ele, a palavra humilde usada ali, fala de um coração de servo, de se colocar numa posição de servidão. E daí comecei a pensar assim, um servo não reclama do patrão, porque o patrão não guarda o negócio no lugar certo, não é verdade? Então, se eu quero ser como Jesus e ter um coração de servo, numa posição de servo, eu não tenho que ficar reclamando e brigando com meu marido porque ele não guardou o negócio no lugar certo. Então, esse tipo de raciocínio que a gente faz com a palavra de Deus também faz parte do nosso tempo devocional. Isso é algo que eu gosto de fazer muito. E eu sempre gosto de anotar, né, as percepções que eu tive sobre aquela palavra específica, o entendimento que eu tive.
não só a palavra em si, as palavras por trás, a tradução original, blá blá blá, mas também aquilo que falou comigo, aquilo que falou especificamente no meu coração e aquilo que eu desejo mudar. O anotar para mim é muito educativo. Eu guardo melhor as coisas anotando, mas também porque depois eu posso olhar e relembrar algumas coisas que Deus falou comigo e que muitas vezes a gente esquece, né? Então, basicamente é isso, gente. O meu tempo devocional: adoração, oração, leitura da palavra e meditação. Tudo isso junto, buscando o Espírito Santo todos os dias, porque a gente não pode se alimentar só uma vez por semana, né? Então, todos os dias a gente precisa estar se alimentando disso. Basicamente é isso, ficou um vídeo super grande, mas eu espero que esteja muito esclarecedor para quem queria saber como a gente faz o devocional aqui em casa. Esse é o meu, de adulto. E o de criança tem vídeo lá no Maternidade Simples, falando sobre como eu faço devocional com as meninas. É isso aí, gente. Obrigada. Beijo.